Olá, hoje a gente vai apresentar nosso segundo seminário de eletromagnetismo. A gente vai falar um pouco sobre o efeito pelicular ou efeito skin. É, Faço parte do grupo que tem eu, Miguel Marques, o Vico Miguel, o Nicolas e o Flávio. Então, basicamente, utilizando as equações de Maxwell, a gente vai falar em cima delas do efeito pelicular, como citado anteriormente, e analisando ele em condutores como uma geometria simples, que no nosso caso vai ser uma fita condutora. É, Utilizar uma geometria simples vai fazer com que as equações sejam mais facilmente resolúveis. Então, a gente vai apresentar as principais características desse efeito, tanto para um regime senoidal permanente e para um regime transiente. Nesse trabalho aqui, a gente vai falar sobre o efeito pelicular clássico usando as equações de Maxwell como base. O problema também vai ser analiticamente analisado, só que a gente vai precisar fazer algumas simplificações para conseguir resolver esse problema. A primeira simplificação é: os meios vão ser metálicos e não magnéticos. E também a permeabilidade relativa e a permissividade relativa vão ser da ordem da unidade, ou seja, igual a 1. De todo o intervalo de frequências que a gente vai trabalhar, o termo da densidade de corrente pelo deslocamento, que vai ser o del D, del T, ele vai ser muito pequeno quando comparado à densidade da corrente J, ou seja, ele vai ser ignorado, considerado zero. Além de ON, também vai ser válida, né, escrita dessa forma um pouco diferente, mas vai ser válida. As frequências vão ser relativamente baixas, porque a gente vai escapar desse jeito, né, vai simplificar a situação do modo que a gente vai desconsiderar o efeito pelicular anômalo, que é um outro tipo que a gente não vai tratar nesse seminário, e que a densidade de carga no condutor é nula, ou seja, ρ igual a zero. Aqui agora falando um pouco de corrente, a gente sabe que uma corrente ela é considerada, ou melhor, definida como o movimento ordenado dos elétrons, e a gente também sabe que num condutor homogêneo, a corrente ela vai se distribuir de uma maneira uniforme, ou seja, vai ocupar todo o espaço dentro do fio que ela pode passar. E essa corrente também pode ser induzida por um campo magnético que, que atravesse esse condutor, que vai conseguir gerar uma corrente elétrica. Bom, como o Marx acabou de falar, quando a gente tem um condutor percorrido por corrente contínua, essa corrente vai se distribuir uniformemente pelo condutor, ou seja, vai ter uma densidade constante em toda a superfície do nosso condutor. Mas isso não vai acontecer quando a gente tiver uma corrente alternada. Por quê? Com a corrente alternada, com a corrente variável no tempo, a gente vai ter uma variação do campo elétrico dentro desse condutor, que esse condutor está exposto. Isso vai fazer com que a densidade agora não seja mais constante. Ela vai variar. E vai variar como? A densidade de corrente ela vai ser maior nas superfícies do condutor, como a gente pode ver nessa imagem da direita aqui, onde o eixo X está representando o raio do nosso condutor, aqui no centro seria o meio do condutor e aqui a superfície, as bordas, né? E o eixo vertical, a densidade de corrente. Então a gente pode ver que a densidade de corrente nas bordas são mais elevadas, fazendo com que o centro quase não conduza corrente elétrica. E isso vai acontecer devido realmente à frequência. Ou seja, quando a gente tem uma frequência zero, uma corrente contínua, ela é constante. À medida que a gente vai subindo essa frequência, essa diferença de densidade de corrente vai ficando mais acentuada. Então daí a gente tira que quanto maior a frequência da corrente, maior vai ser essa diferença, ou seja, a distribuição de carga vai ser mais não uniforme, ou seja, vai ter mais densidade de corrente na superfície do condutor.
Mas, além da frequência, outro parâmetro que interfere nesse efeito pelicular é o próprio material que é feito o cabo. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que são dois tipos de material, o estanho e o cobre. E eles sendo expostos a uma mesma frequência de 60, 500 e 100 mil Hz, a gente pode ver que tem diferença na quantidade de corrente que passa por ele. Exposto a 60 Hz, o estanho ele é quase todo percorrido pela corrente, tirando esse pontinho do meio. Enquanto o cobre, a gente pode ver que toda essa área não é percorrida por corrente. E conforme eu aumento a frequência, essa diferença vai ficando mais acentuada. Lá em 100 kHz, a diferença é bem gritante. Você pode ver que o estanho conduz em uma parte perto da superfície e o cobre quase não conduz nada. Mas aí você vai perguntar, por que um cabo vai conduzir 100 kHz de frequência? Isso aqui é usado para simular descargas atmosféricas, por exemplo, em linhas de transmissão. Então, além da frequência, uma característica que vai impactar no efeito pelicular é o material do condutor. Tá, mas como que isso acontece? De uma forma não tão matemática, eu vou tentar explicar de uma forma mais qualitativa. Se a gente tomar a terceira equação de Maxwell, que é essa aqui embaixo, o que ela me diz? Ela diz que o rotacional de um campo elétrico ele é igual à variação do campo magnético no tempo. Ou seja, se eu tenho um campo magnético, eu vou ter ao redor dele um campo elétrico circulando. E como a gente sabe, campo elétrico ele vai impulsionar cargas para entrar em movimento. E isso é corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Quando o condutor começar a ser percorrido por uma corrente I, se a gente fizer a regra da mão direita, a gente sabe que vai surgir um campo magnético aqui, que vai circular essa corrente I. E pela terceira equação de Maxwell, que é essa aqui, a gente vai saber também que vai começar a rodar um campo elétrico ao redor desse campo magnético, e esse campo elétrico vai induzir uma corrente. A gente fez algumas ilustrações aqui para tentar explicar. Então, olha o que está acontecendo. Essa corrente está subindo, vai gerar esse campo magnético rotacionando, e aqui vai começar a rodar uma corrente. Ao redor de cada linha de campo magnético, circula uma corrente. Se você reparar na direção da corrente original, vamos chamar assim, e da corrente induzida, você pode ver que por dentro do campo magnético, a corrente original e a induzida se cancelam, porque a induzida vai estar apontando para baixo e a original para cima. Então a gente já começa a ver que no centro do condutor, a corrente vai sendo menos intensa. Por quê? Há um cancelamento da corrente induzida com a original. E aqui na borda, a gente pode ver que tanto a corrente induzida quanto a corrente original, elas estão apontando para cima, ou seja, elas vão se somar. Mas a quantidade de corrente se mantém, porque a mesma quantidade que subtrai no centro do condutor vai somar na sua superfície. Ou seja, apareceu uma corrente. Quando essa corrente começar a percorrer o condutor, vai surgir um campo magnético rotacionando ao redor dela. A gente consegue até ver isso pela regra da mão direita. Pela terceira equação de Maxwell, a gente sabe que vai começar a circular uma corrente em volta de cada linha de campo magnético. E essas linhas de corrente, essas correntes elétricas, conhecidas como as correntes de Foucault, elas vão ocasionar o efeito pelicular. Elas vão ocasionar uma maior densidade de corrente na superfície do condutor do que no centro. Agora eu vou falar um pouco mais analiticamente das equações. Como o Marx e o Vico já falaram anteriormente, esse artigo está usando muito as equações de Maxwell para descrever o efeito pelicular. E a partir dessas equações de Maxwell,
a gente pode chegar em algumas outras equações. Uma delas é o fator M, que é muito importante para descrever o efeito pelicular. Esse fator M, ele seria o quê? Seria a multiplicação da permeabilidade magnética do meio, da resistividade do material e da frequência angular. Tudo isso dividido por 2 e elevado a meio. A gente pode igualar o M também a 1 sobre a espessura pelicular. Outra equação importante é essa equação que está aqui embaixo, que seria uma equação que vai descrever a densidade de corrente. O JZX, ele seria a densidade de corrente no centro do condutor, enquanto o JZA, ele seria a densidade de corrente aqui na superfície do condutor. A gente multiplicaria esse JZA pelo cosseno hiperbólico mais o seno normal de 2mx, dividido pelo cosseno hiperbólico de 2ma mais o cosseno de 2ma. Tudo isso elevado a meio e multiplicado pela diferença de fase da corrente no centro do condutor, subtraída da corrente da fase da corrente da superfície do condutor. Passando aqui para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho das conclusões que esse artigo chegou. A primeira conclusão que a gente pode observar é que o parâmetro M ele vai ser proporcional à frequência de oscilação da corrente, à permeabilidade e à condutividade. E a esses 3 parâmetros ele vai ser diretamente proporcional. Se a gente olhar aqui no gráfico da direita, a gente tem aqui nesse eixo horizontal o zero sendo o centro do condutor e o menos 0,02 e o 0,02 sendo a superfície do condutor. E no eixo vertical, a gente tem a densidade de corrente. Seria a relação, na verdade, da densidade de corrente no centro com a relação da densidade de corrente na superfície do condutor. Se a gente observar, o parâmetro M, quando ele é baixo, aqui valendo M igual a 10, a gente não tem muita diferença de corrente do centro para a extremidade. Se a gente aumentar um pouco esse parâmetro M, aqui aumentando M para 100, a gente vai ter uma diferença um pouco mais significativa entre a corrente da extremidade, da superfície, com a corrente do centro do condutor. E se a gente aumentar ainda mais o M, colocando ele como 1000, a gente vai ver que na extremidade a gente tem uma corrente bem alta, aqui seria a extremidade do condutor, e no centro, quanto mais próximo do centro, mais próximo de zero a corrente vai ser. Ou seja, não vai existir corrente no centro do condutor, como foi falado anteriormente. Outra conclusão que a gente pode chegar é sobre a diferença de fase entre a corrente do centro e a corrente na superfície do condutor. Se a gente observar esse gráfico aqui, a gente vai perceber que não é constante isso. Essa aqui está descrevendo a densidade instantânea de corrente no condutor, e a gente pode ver que tem alguns pontos, pegando aqui primeiro o M igual a 10, ele é constante, então aqui não tem uma diferença de fase. M igual a 50 já começa a ter algumas diferenças de fase. E a gente pode notar que alguns pontos do condutor, essa corrente inverte, então ela vira uma corrente contra-eletromotriz. E aqui o M igual a 100 é o mesmo comportamento, em alguns pontos a corrente inverte. Seguindo a conclusão do Flávio, a gente tem que a resistência efetiva também vai aumentar de acordo com o parâmetro M, que é o comprimento do condutor. Aqui a gente vai ter que, conforme o comprimento conforme o parâmetro, melhor dizendo, vai aumentando, a dissipação de potência do condutor por efeito Joule
também vai aumentando. Ou seja, quanto maior o comprimento do condutor, mais calor ele vai dissipar, mais potência ele vai perder em forma de calor, por causa do efeito Joule. Essa resistência efetiva a gente consegue calcular pela seguinte fórmula, de que a resistência efetiva em corrente alternada dividida pela resistência do condutor em corrente contínua é igual ao parâmetro N vezes a seguinte equação, que eu não vou dizer tanto para não me estender. O gráfico que a gente vai ver agora, ele mostra a curva de resistência efetiva de um condutor. Então, como a gente pode observar dali, do 0 até o 100 do parâmetro M, a gente tem que a relação da resistência efetiva pela resistência do condutor, ela vai aumentando também. Ou seja, isso meio que mostra que conforme o comprimento aumenta-se também a sua dissipação por efeito Joule. Esse fenômeno de aumentar também acontece com a alta indutância, que ela aumenta, conforme o parâmetro M aumenta também, né, como eu disse, em que a gente tem que a frequência angular vezes a alta indutância sobre a resistência do condutor é igual o parâmetro M vezes a seguinte fórmula, que é basicamente a mesma da resistência efetiva. Porém, a única diferença é que, ao invés de você somar o arcosseno com o seno, você vai subtrair um do outro. Basicamente, essa é a mudança que a gente tem para conseguir obter a relação da alta indutância. Conforme a gente pode ver ali também na figura 6, a gente tem a curva de subida da alta indutância, dessa relação. Agora, sobre o regime transiente, a gente tem que ele é basicamente uma forma de você pegar as mesmas equações que você usa no regime senoidal permanente e aplicar elas, adaptar, né, no regime transiente. Com isso a gente meio que consegue chegar nas seguintes equações, tanto para a corrente quanto para a resistência efetiva. E no caso da corrente em função do tempo, e no caso da resistência efetiva também em função do tempo, como a gente pode ver ele ali multiplicando a espessura pelicular. Basicamente, a gente tem essas formas para conseguir deduzir os valores tanto da resistência quanto da corrente no tempo específico em que a corrente está transicionando da borda para o centro do condutor. Próximo slide, por favor. Então, como eu disse, né, as duas, dependendo do tempo para chegar da borda ao centro, aqui dá para se ler melhor que a corrente no início ela se distribui na superfície, ou seja, na borda do condutor, e conforme o tempo se passa, ela vai para o centro. Esse tempo varia de acordo com o material do condutor, seja ele cobre, alumínio, ferro, aço, por aí vai. Cada um desses materiais tem um tempo específico para a corrente sair da borda e chegar ao centro do condutor. A gente também tem que, inicialmente, a resistência do condutor ela é alta, ela é bem alta até a corrente se tornar constante. Então, quando a corrente se torna constante, a relação das resistências do centro com a borda se torna zero, quer dizer, próxima a zero, né? Porque a corrente acabou se tornando constante. Então, meio que aqui a gente tem esses três gráficos. O primeiro gráfico, no caso, da figura 7, já foi apresentado anteriormente. E a gente tem aqui a figura 8 e 9 como as variações da corrente em função do tempo e das resistências em função do tempo. Então, ali a gente tem que a corrente aumenta exponencialmente conforme o tempo se passa, baseada naquela equação, assim como
a resistência diminui também exponencialmente, até se tornar o mais próximo possível a zero. Então, muito obrigado. Foi isso a nossa apresentação. Espero que tenha dado tudo certo, que todo mundo tenha entendido. Se houver alguma dúvida, agora a gente está aberto para responder elas. E é isso. Muito obrigado.